Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando. Ide a seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, terceiro dia é um tríduo, então seria hoje o terceiro dia, né, do tríduo. Mas aqui é um tríduo de 5. E para as leituras é uma sequência. A única diferença é que ontem foi com emoção, né? Hoje vai ser sem emoção. Ontem tinha vento, tinha um chuvisco, estava trovejando, então foi com mais emoção. Hoje vai ser sem emoção, tá, gente? Mais tranquilas. Mas o assunto é o mesmo, para a gente fazer reflexão. Tá? A gente precisa estar vigiando, porque não sabe nem o dia e nem a hora. Pode ser que Jesus vem onde parecia, mas não era não. Mas não era. E pode ser que a gente morre. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou a gente vai morrer ou Cristo vai chegar, né? Então a gente não sabe. E lembra os 2 caminhos? E o mais importante é considerar isso. Vigiar não significa ter medo, nem viver preocupado. É muito simples. Não ter pecado mortal. É isso. O que então significa uma pessoa que está vigiando? Que não guarda pecado grave. Tá? Vocês lembram de ontem a história que eu contei do seminarista? E ficava um pecado e não confessava. Ficava um pecado e não confessava. Mas que foi parar no inferno. E ele teve tanta chance para pedir perdão a Deus e não pediu. Deus sempre perdoa e a gente sempre pode recomeçar. Enquanto tem vida, tem jeito. Né? Tem jeito. Bem, só mudou a história, mas o que a gente precisa fazer reflexão, o assunto é o mesmo, né? Só que hoje as 10 jovens previdentes e as imprevidentes, as que se cuidaram e as que não se cuidaram. Ontem era o contrário, né? Aqueles que bebiam, comiam, faziam bagunça como se nunca fosse chegar a hora. Como se nunca fosse morrer, né? Viram o caminho? É a mesma coisa de ontem. Então, é muito simples. Nós todos vamos morrer, e o que vai contar mesmo é a hora da nossa morte,
Quem está de pé, por favor, fique, né? Não caia no pecado. E quem está no pecado, por favor, saia logo do pecado. Né? Vai pedir perdão a Deus logo do pecado. E vigiar é isso. Tá? A gente pode pescar? Pode. A gente pode jogar futebol? Pode. Pode ir para o churrasco com os amigos? Pode. Né? A gente pode ir de férias? Pode. O que não pode? Pecar, né? Pecado mortal, pecado grave. O que realmente separa o homem de Deus é o pecado grave. Tá? E hoje eu queria contar uma outra historinha. Ontem contei outras, né? Eu queria partilhar uma diferente. Quem já escutou, faz de conta que não sabe. É a mesma coisa, né? Tá bom? Então, um jovem chamado São Domingos Sávio. Já escutaram esse nome? Ele é também um dos patronos dos coroinhas, dos acólitos. Morreu muito jovem, com 15 anos. E o lema dele era: antes morrer que pecar. Bonito, né? São Domingos Sávio. É modelo para jovens, né? De pureza. E quando ele era muito pequenininho, tipo 8, 9 anos, ele perguntou a São Dom Bosco: o que eu faço para ser santo? Aí Dom Bosco disse para ele: faz as coisas do dia a dia de forma extraordinária, por amor a Deus. Esse é o extraordinário. Fazer as coisas normais, mas por amor a Deus. Depois Santa Teresinha, a mesma coisa do menino Jesus. Foi uma grande missionária. Pequenas coisas, mas por amor. E São Domingos Sávio estava com outros colegas. E Dom Bosco chegou e perguntou para os três. Eles estavam jogando futebol. Perguntou: se o mundo acabasse agora, o que vocês fariam? Aí uma das crianças disse: correria para a igreja para me confessar. Bonito. E você? Correria para a igreja para rezar e participar da missa. E você, Domingos Sávio? Ia continuar o futebol porque é a vontade de Deus. Por que ele disse isso? Porque ele estava pronto. Ele estava pronto, né? Podia continuar tranquilo, não precisa correr para um lado para o outro, né? Podia dormir sossegado, continuar o que estava fazendo, porque estava na graça de Deus. Então a palavra vigiar aqui na Sagrada Escritura é isso, irmãos. Não é deixar de viver, porque a gente também é humano. Então a gente precisa, às vezes, do pai por perto, da mãe por perto. A gente precisa fazer essas confraternizações de família. A gente precisa dormir. E dormir é até bom, porque a gente, quando está dormindo, não peca. Pode dormir. Padre, eu fiz um pecado, comi muito. Não, você não vai para o inferno por causa da barriga cheia, não, tá? Barriga cheia, para o inferno. Barriga vazia. Só a Luzia que vai para o céu, então, né? Diz que o padre estava lascado. Claro que não é assim, né? Diz que um falou assim: mas é pecado de gula, como se a gula fosse um pecado grave, né? A gula sempre é pecado venial, porque a matéria é leve. Nunca vai ser pecado grave. Mas tem tantos outros que são pecados graves. São pecados graves. Tá? Que a gente precisa evitar. Então, esse é o conselho. Tem algum pecado grave? Primeiro passo, já pede perdão a Deus. Com o propósito da confissão. Quando tiver a chance da confissão, se confessar. Porque já fica perdoado. A confissão vai ser o quê? Ratificar. É documentar. Vocês já viram essa diferença? Quando a gente vai comprar um lote ou uma terra, para você comprar, precisa de duas coisas. Primeiro, o dinheiro. Você foi e pagou, agora é seu. Mas para confirmar que é seu, o que precisa ainda? A escritura. Né? O que acontece quando a gente pede perdão? Deus perdoa, né? Deus perdoa. Agora o que precisa ainda? Você já comprou? Já conseguiu perdão? Já. Mas o que precisa? A escritura. É a confissão. A confissão é o juízo onde vai ratificar esses pecados, né? Confirmar o perdão que Deus
nos deu. Mas na última hora vai que não dá tempo de chegar um padre, né? Então, oh, meu Deus, perdoa-me. Perdoa-me. E Deus perdoa a gente, né? Tá bom? Qual que é a diferença? Uma pessoa me diz assim, e se eu me confesso direto com Deus? Vale? Não. Vale ou não? Não falou, mas não confesso com o padre, não confesso direto com Deus. É vale? Não. Pode essa confissão ser válida? Né? Então vou dar um exemplo, né? Para vocês. A gente vai na loja, nas Casas Bahia, fazer propaganda de graça. E você vai comprar uma televisão, R$5.000. Aí você vai para o vendedor, essa televisão é boa, funciona? Aí o vendedor vai dizer para você assim, pode. Né? Você vai comprar essa televisão? Para a gente comprar essa televisão, o que a gente precisa? 5.000. Primeiro passo, né? Os 5.000. Mas você vai pegar 5.000 seu e você vai comprar essa televisão. E o vendedor vai falar, você vai levar essa televisão? E o vendedor fala para você, pode. Você vai dar seus 5.000 nela? Sim. Vai ou não? Sim. Não. Para você levar a televisão, o que a gente precisa? De quê? Garantia. Garantia, né? Então pergunto, uma pessoa que se confessa diretamente com Deus, está perdoada? Tá ou não? Tá. Mas qual é a garantia? Pode ser sim, pode ser que sim, pode ser que não. Agora na confissão, tem garantia. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado confessado, pecado perdoado, né? Então é isso, irmãos, que queria colocar. Hoje foi mais simples, porque nós tivemos emoção, mas o assunto é o mesmo, né? Tá bom? Vigiar. E eu queria terminar com a oração de Santa Teresa de Ávila. Já escutaram esse nome? Tem várias Santa Teresa, né? Essa é a chamada Teresona, é espanhola. E ela dizia assim, a oração de Santa Teresa: se eu estiver na graça de Deus, que Deus me conserve. Se eu não estiver, que Ele me coloque, né? Que Deus me coloque na graça, para assim a gente morrer na graça de Deus, né? Ter uma santa morte, tá bom? Então é assim, vamos rezar junto a oração dela? Sim. Se eu estiver na graça, que Deus me conserve. Se eu não estiver, que Deus me coloque. Amém. Ofertório.